escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi pessoal, tudo bem? Antes da gente começar a nossa aula, antes de tudo, eu queria que a gente fizesse a conferência das atividades da aula anterior. Vocês fizeram certinho? Vocês acompanharam os dias? Fizeram a devocional? Eu espero que sim, que vocês tenham dedicado esse tempo a Deus. Vamos fazer nossa conferência? Primeira atividade foi para segunda-feira, que era para a gente ler o capítulo 3 do livro de Êxodo, que dizia assim, ó: Deus apareceu a Moisés numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Deus disse que conhecia o sofrimento do seu povo, que era escravo no Egito. Então ele chamou Moisés e disse para ele falar com o faraó, para que o povo fosse liberto. O Senhor prometeu levar o povo para uma terra muito boa. Vamos para outra atividade então. Essa atividade ela dizia assim, ó: Deus agiu com poder e o seu povo foi liberto. Os israelitas foram pelo deserto e para guiá-los Deus enviou uma nuvem de dia que também protegia o povo do calor do sol e uma coluna de fogo à noite que também servia para protegê-lo do frio. Observe as cenas abaixo e veja, ali tá, ó, quem, né? Ali tá escrito quem está faltando na cena. Ó, vamos ver então quem está faltando na cena. Tia Mima circulou ali, ó. Tem um menininho ali que tá faltando. Quem será esse menininho, hein? Então vamos para nossa atividade de quarta-feira. Diz assim: folheie sua Bíblia observando o Êxodo 1 e depois os capítulos 14 a 17. Depois veja a página anterior aqui da revista e enumere as cenas de acordo com os acontecimentos. Então vamos lá, ó. Então a figura que seria a número 1 começa lá a resposta está em Êxodo 14:1, tá? Vou deixar que vocês leiam, quem ainda não fez agora é a oportunidade, tá? A figura de número 2 tá lá em Êxodo 14, versículo 11. A figura de número 3, a resposta tá lá em Êxodo 17:6. E a figura de número 4 está lá em Êxodo 17:14. Certinho? Vamos então para a atividade de quinta-feira. Deixa eu virar aqui a parte. Leia Êxodo 19:1 a 15 e responda as perguntas abaixo. Quanto tempo o povo demorou até chegar ao Monte Sinai? A resposta está lá em Êxodo 19:1. Foram 3 meses. Segunda pergunta: o que o povo deveria fazer para se purificar? Resposta está lá em Êxodo 19:10. Lavar as suas roupas. Pergunta número 3: em que dia Deus desceria no Sinai? Resposta está lá em Êxodo 19:11, que seria no 3º dia. A número 4: durante esses dias o povo poderia chegar perto do monte ou tocá-lo? Resposta está lá em Êxodo 19:13 e a resposta é não. Então a atividade de sexta-feira, vamos lá. A lei e o amor. Todos esses preparativos aconteceram para que Deus desse ao seu povo as suas leis. Coloque as sentenças em ordem e descubra o propósito de Deus em nos dar as suas leis. Então, ó, vou ler aqui para vocês, depois vocês conferem, tá? Para o nosso bem, pois nos mostra como viver da maneira como lhe agrada e fazer o que é correto. O que você diria para o Vitor quando ele disse que a lei do Senhor é chata? Eu gostaria de saber a resposta de vocês.
Nós vamos para mais uma aula, nossa segunda aula. Na aula anterior nós ouvimos a tia Gabi falando sobre o nosso manual de instruções, não é? De como ser uma pessoa que agrada a Deus, que honra a Deus com a sua vida. Aprendemos sobre os 10 mandamentos, como eles surgiram. Eu vou ler com vocês rapidinho então. Tá lá em 1 Reis 16. Eu vou ler 2 capítulos, o 30 e o 31, tá? Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa somenos. Andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu Baal e o adorou. Então, o que aconteceu? O Acabe, ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher, ela vinha de uma outra cultura e lá se adorava Baal, um outro deus. E ele decidiu, já que se casou com ela, adorar esse mesmo deus, Baal. Existia um profeta chamado Elias, um homem de Deus que conhecia Deus e adorava somente o nosso Deus vivo. Mas Baal era o deus ali do rei e da rainha. E o povo, que sempre conheceu o Deus vivo, começou a adorar Baal. Por quê? Porque o nosso rei Acabe, da época, decidiu que fazer um decreto obrigando todo o povo a adorar esse Deus Baal. O Elias, ele queria mostrar para o povo que esse Baal não era um Deus de verdade, não era um Deus vivo igual o nosso Deus. Então ele propôs um desafio. Ele falou assim: nós vamos então provar quem é o Deus verdadeiro, quem é o Deus poderoso. E ele falou assim: então nós vamos oferecer um sacrifício. Cada um foi lá, montou o seu altar, né? O altar de Deus estava todo quebrado porque ninguém mais oferecia sacrifício naquele lugar. Então Elias, ele restaurou o altar de Deus. Ele pegou 12 pedras, que era o número das tribos dos filhos de Jacó, e fez um riacho em volta. O que seria? Ele colocou as 12 pedras assim, e ele fez um rio em volta com água para mostrar que era muito difícil pegar fogo ali. Os profetas de Baal ficaram o dia todo clamando, orando para esse Deus Baal, para que ele mandasse fogo e consumisse, aceitasse aquela oferta daquele bezerro e mostrasse que ele era um Deus de verdade. Não deu certo. Profeta Elias, profeta do Deus vivo, o que ele fez? Ele clamou ao Senhor. Vamos ler então como foi esse clamor e o que aconteceu com a oferta de Elias. Tá lá em 1 Reis também, no capítulo 18, versículo 36 a 39, eu vou ler com vocês, tá? No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda secou, lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha que lindo o poder do nosso Deus, como ele se manifestou ali na oferta de Elias. Vamos ouvir mais uma história? Acho que essa história de Daniel todo mundo conhece, né? Aquela história dos leões, da cova. Vamos recapitular então? Daniel era um servo fiel do Senhor, mas ele servia numa corte de um rei. O que aconteceu? Aconteceu que o rei ele decidiu que ele seria um Deus, ele se colocou no lugar de Deus, ele fez o povo orar somente a ele a partir daquele momento. Só que Daniel não aceitou, porque ele servia ao Deus vivo.
E ele orava somente ao Deus vivo 3 vezes ao dia. Quem aí fala com Deus? Ora para Deus. E Daniel orava 3 vezes ao dia. O que aconteceu? O rei gostava muito de Daniel. Porém, haviam outros servos que começaram a falar pro rei que se ele não fizesse alguma coisa com essa desobediência de Daniel, ninguém mais ia obedecer a ele. Existia uma cova, que é um buracão no chão cheio de leões famintos. Ele jogou Daniel lá dentro e fechou. E ele disse para Daniel: clama ao seu Deus, se ele é de verdade, ele vai te livrar. Quando ele passou a noite, ele foi lá no outro dia, desesperado, abrindo, torcendo para que Daniel estivesse vivo, mas ele tinha certeza que não estaria, porque os leões estavam famintos. Quando ele abriu, Daniel disse a ele que Deus mandou anjos que taparam a boca dos leões e não deixaram que eles comessem o Daniel. Aí aconteceu o seguinte, eu vou ler com vocês, tá? Vamos lá para Daniel, capítulo 6, versículo 25 a 27. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um novo decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, o nosso Deus, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou o Daniel do poder dos leões. Olha só como o nosso Deus é um Deus verdadeiro, um Deus vivo. Vocês já pensaram que nós também podemos ter outros deuses? Não, tia Marina, eu só adoro esse Deus, eu não quero saber de Baal, de um rei, de mais ninguém, eu só adoro Deus. Mas existem algumas coisas que nós colocamos no lugar de Deus. Por exemplo, o que você mais gosta de fazer, para o que você mais dedica o seu tempo? Talvez videogame, joguinhos de celular, vídeos do celular que vocês gostam, desenhos do celular para assistir, vamos ver TV, que mais? Tem tantas coisas, né? Cada um. O que você mais gosta de fazer? O que você mais dedica do seu tempo? Será que você tá dando o seu melhor tempo, o seu melhor momento, mais qualidade pro seu tempo com Deus? No comecinho da nossa aula, o que nós fizemos? Nós fizemos a conferência das nossas tarefas, não foi? Quem aí fez? Teve alguém que não fez? Fiquei aqui pensando, o que a gente fez no lugar de fazer as nossas tarefas? Será que isso também não é colocar um outro Deus no lugar do nosso Deus? Porque a gente deu mais tempo e mais importância para uma outra atividade do que aprender mais do amor de Deus, não é verdade? Então, quem não fez, essa semana vamos fazer, vamos melhorar, certo? Para que a gente coloque só Deus no nosso trono, no trono do nosso coração. Combinado? Então, eu queria deixar com vocês alguns outros versículos para que a gente possa meditar em como só o nosso Deus é Deus, só o nosso Deus é Senhor, tá? Só que não vou ser eu que vou ler. A gente vai ter participação de amiguinhos. Combinado? Eu espero na próxima aula ter a sua participação, se você não tá nesses vídeos. Combinado? Então, nosso primeiro versículo é do nosso amigo Levi. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que vos ordeno, para que vos vá bem. Jeremias 7:23. Vamos lá, Bia, sua vez. Confie para sempre no Senhor, pois só o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Isaías 26:4. Isso mesmo, Bia. O Senhor é a nossa rocha eterna. Só Ele é a nossa rocha eterna. Ele é a nossa segurança.
né? Agora vamos ouvir o versículo da Elô. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Isaías 43. Isso mesmo, Elô. Nós somos as testemunhas do Senhor, né? Nós temos que dar testemunho de que só o nosso Deus é vivo, só o nosso Senhor é Deus. E nunca houve outro Deus antes dele, não haverá outro Deus além dele. É muito bom a gente saber que o Deus que nós servimos, o Deus a quem oramos, ele é de verdade, ele nos ouve e ele responde às nossas orações, não é? Então, eu fico por aqui com a nossa aula. Eu espero que vocês meditem esses versículos no coração de vocês, que vocês saibam que Deus é o primeiro lugar. O primeiro lugar na nossa vida é dele. Eu espero vocês para a próxima aula com a conferência das tarefas. Não sou eu quem vou fazer, a próxima professora, mas eu espero que vocês façam tudo para que a gente demonstre que nós amamos esse único Deus, também com essa nossa dedicação, tá bom? Eu queria, antes de encerrar, orar com vocês e depois a gente vai para nossa música da aula, combinado? Abaixa a sua cabeça e vamos falar com o Pai. Paizinho, nós nos colocamos prostrados diante do Senhor, assim como nós ouvimos nos textos que nós lemos, que as pessoas estavam prostradas diante de tanto poder e tanta majestade desse único Deus e vivo que é o Senhor, Pai, o nosso Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor tome o trono do nosso coração, Pai. Que no nosso coração só haja lugar para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que essa moçada que está ouvindo essa palavra possa guardar essa palavra no coração e que eles saibam que o Senhor é Deus na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus.